Certo, pessoal? Feliz terça-feira. Eu estou de volta. E olha só, eu fico fora por uma semana. Sinceramente, foi só uma semana. E a equipe da Kamala decidiu que ia fazer de tudo enquanto isso. Quero dizer, eu estava lá em Tóquio recebendo mensagens de que a Kamala estava aparecendo em podcasts, que a Kamala tinha inventado outro sotaque, que o Obama negro estava dizendo para os negros que eles têm que votar nela, especialmente os homens negros, que eles têm que votar nela, ou talvez eles nem sejam negros. Você não é negro? Vamos fazer isso de novo? Ninguém vai me convencer de que isso não foi uma resposta direta à nossa série, porque entre muitas outras coisas que os livros de história contem a verdade, Kamala Harris perdeu o voto dos negros porque colocou verduras na banheira. E agora, faltando apenas 21 dias para a eleição, ela basicamente é obrigada a dar tantas entrevistas para tentar reconquistar esse voto. E é por isso que ela anunciou recentemente que vai ao The Breakfast Club Power 105. Eu vou assistir a isso. Acho que está marcado para as 17 horas. Vamos falar sobre isso. Mas antes, estamos de volta com uma revelação potencialmente explosiva, um esqueleto totalmente bizarro que pode estar no armário da Kamala. Totalmente bizarro, se for verdade. Quero deixar bem claro, não existe lugar onde Kamala Harris possa se esconder de mim. Não existe sotaque que ela possa adotar que vá me tirar do rastro. Então vamos começar. Bem-vindos de volta ao Candace. Eu ainda amo a minha música de introdução. Sabe por quê? Porque eu simplesmente adoro esbarrar no Ye em Tóquio. Não estou nem brincando. Eu literalmente esbarrei com ele em Tóquio. Aliás, ele está ótimo. Ele está com uma ótima aparência. Tóquio faz bem pra ele. É bom pra ele estar fora de Los Angeles. Mais sobre isso, talvez ainda esta semana, porque claramente há muita coisa pra atualizarmos, muita coisa que perdi, e prometo que vamos abordar tudo o que for possível esta semana. Eu sei que a Kamala participou do podcast Call Her Daddy. Isso foi bem uma escolha pra ela. Eu sei que ela também foi ao College Show. Nós só temos um tempo limitado neste primeiro episódio de volta, então precisamos ir direto para algumas notícias de última hora. Não vou esconder o principal, ok? Então, como eu disse, eu estava em Tóquio, tive um tempo livre, decidi que ia dar uma olhada em alguns dos seus e-mails. Vocês estão me enviando tanta informação para o info@Candace. E eu estava me perguntando se haveria alguma coisa grande. E eis que alguém me envia um link para um artigo escrito. Quais são as chances disso acontecer? Foi escrito por um japonês. Estou no Japão e agora me mandam um artigo escrito por um japonês que afirma saber tudo sobre a Kamala, tudo sobre a família da Kamala, especialmente sobre a mãe da Kamala, que ele disse ter estado envolvida no programa MKUltra. Então, antes de mais nada, parem as máquinas. Alguns de vocês são novos neste podcast, alguns de vocês não são novos. E vocês sabem que quando começamos esse projeto independente, eu basicamente disse que ler o livro Caos era leitura obrigatória. Era tudo sobre o programa MKUltra. Era tudo sobre os assassinatos de Charles Macron, nos quais, na verdade, a CIA estava envolvida como Charles Macron, e nós deveríamos acreditar que ele era esse grande cara assustador que estava por trás de todos esses assassinatos em Hollywood, quando na realidade a CIA o tinha, basicamente, ele era um agente federal. Eles o cooptaram enquanto ele estava na prisão. Obviamente permitiram que ele distribuísse todo esse LSD para lavar o cérebro dessas mulheres. Quero dizer, é uma história incrível que realmente faz você encarar do que o seu governo é capaz. E então, quando li esse cara dizendo que a mãe dela fazia parte do programa MKUltra, que ela basicamente fazia experimentos em macacos, isso meio que fez as coisas se encaixarem para mim de certa forma. Simplesmente porque passou no meu teste de credibilidade, porque eu sei, e não vamos entrar nesse assunto neste episódio, que o movimento dos direitos civis não foi um movimento natural, foi um movimento realizado por pessoas que tinham interesse em mudar a dinâmica dos Estados Unidos. Os negros americanos eram basicamente ferramentas. Sabemos que, após o movimento dos direitos civis, algumas das coisas implementadas visavam destruir a comunidade negra. Quando você analisa o LBJ, horrivelmente racista. Quero dizer, tanta coisa aconteceu nos anos 60, o assassinato do JFK, que até hoje não temos respostas. Mas sabemos quem atirou em JFK e quem estava por trás do assassinato de JFK. De qualquer forma, esse cara está dizendo que a mãe dela fez parte disso. E isso faz sentido pra mim porque sabemos disso. Kamala Goplin. Não sei se estou dizendo o nome dela certo. Cientista incrivelmente inteligente e ainda assim passou tanto tempo nesses protestos, sabe? Se envolvendo no movimento pelos direitos civis.
Não é algo comum que alguém que está, fazendo experimentos com babuínos pense: ok, tenho um fim de semana livre. Quero ir a um protesto, a menos que você esteja sendo instruído a, de certa forma, se infiltrar e se tornar parte desses protestos. Então eu pensei, ok, isso é plausível, mas também não é realmente relevante, certo? Porque isso não vai influenciar a eleição. Você não pode exatamente culpar a Kamala pelos crimes da mãe dela. Além disso, se a mãe dela trabalhasse para o governo e eles mandassem ela fazer experimentos em macacos, ok, o que você vai fazer? Mas havia algo mais escondido neste artigo que chamou minha atenção. Ok. Agora, antes de eu contar o que foi isso, a primeira coisa que você pensa é: Candace, como você sabe que esse japonês não é só um louco? Foi o que meu marido disse. Justo? Boa observação. Obviamente você recebe toneladas de e-mails. Pode ser um cara totalmente esquizofrênico que está só inventando uma história e escrevendo todo tipo de loucura. Então eu pensei, deixa eu fazer uma pequena pesquisa sobre esse cara. Na verdade, há muitas informações disponíveis sobre ele, e existe até um vídeo dele falando sobre algo que não tem nada a ver com a Kamala, então quero dar a vocês a oportunidade de praticar o próprio discernimento. Eu acredito muito em acreditar nos seus próprios olhos e nos seus próprios ouvidos, certo? Vou mostrar a vocês um vídeo do autor desse artigo. Estou lhe dizendo que o nome dele é Yoichi Shimatsu. Aqui está um vídeo dele. Vamos mostrar apenas um clipe dele falando sobre os japoneses. Desastre nuclear de Fukushima. Ouça com atenção. Bem, há dois fenômenos que surgiram a partir dos lançamentos nucleares de Fukushima em 2011, quando grandes quantidades de isótopos radioativos foram liberados, especialmente do reator 3, mas, você sabe, os 3 reatores derreteram e o reator 4 gastou combustível que estava em chamas. O primeiro problema foi que, o desastre ocorreu em 11 de março. Mas entre abril e maio daquele mesmo ano, 2011, um enorme buraco na camada de ozônio começou a se abrir sobre o Polo Norte. E o momento sugere que foi um evento catastrófico causado por algum fenômeno que só poderia ter sido o desastre de Fukushima. A base disso, a base científica para esse buraco na camada de ozônio, seria que todo isótopo radioativo ionizante, cada um deles é um destruidor massivo de ozônio. Então, o que seus olhos e ouvidos dizem sobre esse cara imediatamente? Não parece uma pessoa louca, parece altamente inteligente. O motivo pelo qual fazemos isso é porque um dos exercícios que os jornalistas de hoje praticam é tentar constantemente desacreditar as pessoas, chamando-as de loucas. Sabe, não preste atenção nessa pessoa. Ela é racista, ela é sexista, ela é louca. Você olha o cara e pensa, este é japonês. Ele parece muito inteligente. Ele não é... Não faria sentido que um japonês fosse racista com uma mulher indiana. Ok. E agora posso contar um pouco sobre sua trajetória. Shimatsu é tão inteligente e talentoso quanto parece. Ele é o ex-editor do Japanese Times. Se você não conhece o Japanese Times, ele é o maior e mais antigo jornal em inglês escrito em japonês. E ele recebeu seu mestrado em jornalismo pela Universidade de Berkeley. Sim, o antigo reduto da mãe e do pai de Kamala, que ele afirma conhecer. Ele afirma conhecer a mãe. Ele diz que frequentava os mesmos círculos que ela. Agora, enquanto eu lia o texto dele, o ódio que ele sente por Kamala Harris e sua família é palpável. E ele apresenta um motivo para esse ódio. Ele afirma que é porque ele orientou alguém chamado Jeff Haddad, que estava envolvido na política de São Francisco, e de fato ele estava. Jeff Haddad foi misteriosamente assassinado. Isso é de acordo com ele. Procure você mesmo. A história é inacreditável. Ele era advogado, defensor público e também foi candidato a prefeito de São Francisco, que morreu em circunstâncias incrivelmente suspeitas após ter feito inimigos no establishment político de São Francisco. O establishment estava atrás dele, fazendo declarações contra ele. Ele estava indo atrás das aposentadorias deles. Ele havia acumulado muito poder. As pessoas gostavam dele. E uma dessas pessoas, aliás, que era contra ele e lançou um candidato contra ele, foi Willie Brown. Sim, Willie Brown, aquele com quem Kamala, o homem casado com quem Kamala teve um caso que deu a ela sua ascensão política. E então, sim, se você pesquisar sobre a história de Jeff Haddad, sobre como ele morreu, como dias antes de morrer, ele estava dizendo que o médico legista era corrupto. E então, esse mesmo médico legista foi quem realizou a autópsia em seu corpo. E depois, esse resultado da autópsia foi revertido. Quero dizer, é tão suspeito quanto possível, um verdadeiro escândalo californiano de São Francisco. Então, esse autor foi o mentor desse homem e ele ainda acredita que foi assassinato. E eu vou deixar vocês decidirem.
Vamos deixar isso de lado por um momento, porque Shemotzi faz outra afirmação impressionante logo no início do seu texto que chamou minha atenção. Vou ler para vocês exatamente como está escrito. Isto foi o que ele escreveu no ensaio. Ele escreveu: cerca de uma década atrás, eu estava folheando a página de Sociedade com uma foto do casamento de Kamala Harris com um empresário canadense-britânico rico. Minha antipatia pessoal por ela. Desde minha estadia em São Francisco, seguida pelo misterioso assassinato de Jeff Adachi, eu era algo como um mentor dele para o caldeirão maligno da política dos democratas de São Francisco. Me deu vontade de vomitar ao ver seu sorriso radiante, de braços dados com um súdito britânico, conferindo a ela 2 cidadanias adicionais, britânica e canadense, além de seu passaporte americano e talvez até documentos de residência indianos. Ela é realmente uma mulher do mundo e em ação. Como acontece com tantos registros pessoais, seu casamento com o canadense foi desde então apagado dos registros, como se nunca tivesse acontecido. Isso é muito conveniente para ela, concorrer à presidência, o que simplesmente permite que cidadãos estrangeiros ocupem o cargo mais alto do governo americano. Ah, sim, eu já mencionei que Kamala é uma trapaceira? De mais de uma maneira. Ok, então estou olhando para esse cara. Ele parece ter uma memória bem boa. Ele definitivamente tem um histórico, o que, eu diria, o torna uma pessoa legítima. Como eu disse, como editor do Japanese Times, ele não é uma pessoa maluca ou excêntrica. Agora sabemos que ele realmente frequentava os mesmos círculos que ela, os mesmos círculos que, possivelmente, a mãe dela. E ele está se lembrando, com um detalhe impressionante, de uma foto dela tendo se casado com um cara canadense-britânico que, segundo ele, foi removida da internet. Meu instinto imediatamente foi de que acho que esse homem está dizendo a verdade. Ele tem, dá para perceber, como eu disse, desprezo por ela. Ao ler o texto dele, fica claro que ele acredita que ela está envolvida, assim como a mãe dela estava nos altos escalões do governo, envolvida com os federais, que conseguem, de certa forma, fazer essas coisas desaparecerem. Meu instinto só diz, Candace, você deveria investigar isso. Porque, aliás, só pelo histórico, a ideia de que essa mulher nunca se casou até conhecer Doug Emhoff, que a conquistou em 2014 quando ela estava com 49 ou 50 anos de idade. Questionável. Mas claro, aí você pensa, por que ela esconderia o casamento dela? Hoje em dia, ninguém realmente se importa se você já foi casado antes. Ninguém realmente valoriza, pessoas que não são cristãs, eu diria, não valorizam o sacramento do matrimônio. Isso não é importante. As pessoas se divorciam o tempo todo. Por que esconder isso? Por que esconder um casamento? Teria que haver algo muito grande sobre o marido dela que ela não quisesse que soubéssemos. Talvez quem ele é. Talvez, como ele sugere, seja porque ele não é cidadão ou há algo sobre a cidadania dela que é uma incógnita. Como eu disse, não sei, mas estou curioso. Isso chamou minha atenção. Então decidi realmente pesquisar o nome dela e ver se já houve ou talvez haja mais de um casamento anterior. Quem sabe? Na verdade, eu nunca tinha pensado em seguir por esse caminho e decidi investigar para ver se conseguia encontrar alguma pista de um casamento entre Kamala e outra pessoa. E eu realmente encontrei algo muito interessante agora. Quero que você encare isso com cautela. Pode, é claro, haver outra Kamala Devi Harris que morava na Califórnia, mas nós encontramos uma Kamala Devi Harris que solicitou uma certidão de casamento em 29 de abril de 1984. Então, a nossa Kamala teria 20 anos de idade. Vou mostrar esse documento para vocês. Vocês vão notar que ele está borrado. Ele está borrado de propósito porque é preciso comprá-lo, o que nós já fizemos. Assim, vocês não precisam sair por aí e fazer isso. Basicamente, você tem que comprá-lo e eles o entregam eletronicamente em até 24 horas. Fizemos isso esta manhã porque estava fechado ontem. O que isso nos mostra é um casamento entre a Kamala Devi Harris e a Philip Joe Henderson que ocorreu em Reno, Nevada. O que sabemos deste documento até agora é que a Kamala listada, Kamala Devi Harris, era um morador da Califórnia e que a residência de seu marido está listada como sendo em Michigan. Isso é literalmente tudo o que sabemos. Ok. Como eu disse, pode haver uma circunstância em que exista apenas outra Kamala Devi Harris que morava na Califórnia e se casou. E então, o que farei neste momento enquanto aguardamos mais informações é simplesmente oferecê-las ao público. O que eu quero que você faça, de novo, você não precisa comprar esse documento, mas alguém por aí sabe de alguma coisa? Alguém guardou um recorte de jornal. Eu sei que as avós ficam recortando notícias de jornal, guardando-as. Ninguém sabe por que elas estão sempre recortando notícias de jornal, guardando e prendendo por aí.
Alguém vai se lembrar exatamente do que o Yoichi está dizendo. Ele se lembra que ela era casada com um canadense. Talvez alguém ainda tenha esse recorte de jornal. Mais detalhes. De novo, talvez tenha havido um casamento que aconteceu no Canadá, e vocês podem vasculhar os documentos no Canadá para verificar isso. Se você conseguir encontrar alguma coisa, pode simplesmente conferir onde quer que você more. Como eu disse, isso chamou minha atenção. Eu acredito que há algo aí. Como eu disse, Kamala D. Harris não é o nome mais comum do mundo inteiro. E eu também achei algo muito estranho que quando eu estava pesquisando isso, alguém intencionalmente tentou misturar, confundir as coisas, aquela Kamala D. Harris com uma Kamala que se escreve com I, Kamala, Harris, que morava e ainda está viva, viveu toda a sua vida em Washington. Eles tentaram intencionalmente misturar os registros para confundir. Achei isso muito estranho. Como eu disse, ainda não sabemos de nada. Estamos pedindo ao público, se você souber de algo, se lembrar de algo, recordar de alguma coisa, se você é canadense e se lembra de algo, se você é americano e sabe de algo, ouviu algo ou se lembra da mesma coisa que ele lembra, mande uma mensagem para nós, envie um e-mail para info@condições.com. Enquanto isso, já entramos em contato. Conseguimos o e-mail dele, entramos em contato com o Yoichi Shimatsu e estamos esperançosos de que teremos mais informações. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para lembrar vocês sobre a Good Ranchers. Vocês sabem que nós realmente adoramos eles aqui no programa. Vocês não precisam esperar o dia da eleição para fazer sua voz ser ouvida. Vocês podem fazer isso todos os dias através das escolhas que fazem. E quando você escolhe comprar sua carne no goodranchers.com, você está escolhendo apoiar fazendas locais nos Issawa e defendendo a transparência e a segurança no nosso abastecimento de alimentos. A Good Ranchers, que faz parcerias exclusivamente com fazendas americanas, oferece carne bovina, frango e porco criados a pasto e frutos do mar selvagens que você pode confiar. Assim você apoia produtores locais e garante que está recebendo carne de alta qualidade, criada nos Estados Unidos, sem antibióticos e sem hormônios adicionados. Neste momento, a Good Ranchers está com a promoção presidencial. Por tempo limitado, você pode receber um adicional gratuito por 4 anos, até a próxima eleição presidencial. Isso significa que, ao assinar qualquer uma das caixas deles, você poderá escolher se quer peito de frango grátis, carne moída Angus, bacon defumado com madeira de maçã ou salmão selvagem em todos os pedidos durante 4 anos. Então não perca. Use meu código CANDACE no goodranchers.com para reivindicar esta promoção presidencial no valor de até os R$1.200 e leve carne 100% americana para suas refeições em família até 2028. Esse é o código promocional da Candace no goodranchers.com. Tudo bem, pessoal, vamos contar algumas histórias. Então o Obama negro está de volta e circulando, ok? Ele diz que os homens negros deveriam votar em Kamala Harris. E eu só acho que tenho muito a dizer sobre isso. Acho que chegou a hora. Chegou a hora, América Negra. É hora de revisitarmos o Obama negro de forma geral. E eu sei, ok, é um assunto delicado. Eu sei que isso é uma daquelas coisas em que eu, a mensageira, com certeza vou ser atacada, porque nenhum de nós estava acordado lá em 2008. Então, quando as pessoas apontavam algumas esquisitices sobre o Obama negro, certo, todo mundo era rápido em dizer, isso é por causa do racismo. Tipo, é como se, vamos lá, isso está acontecendo só porque você não gosta dele, porque ele é negro, e eu me incluo entre essas pessoas. Eu sempre tenho que lembrar vocês, tipo, eu era liberal ou inclinada à esquerda. Eu nunca cheguei a votar nos democratas, mas eu também achava que qualquer um que dissesse algo sobre ele estava sendo motivado por racismo. Eu chorei na noite em que o Obama negro venceu, mas quero deixar claro. Eu amadureci desde então, agora tenho 3 filhos, agora sou casada. Estou enxergando o mundo de uma forma diferente. Eu percebo o que a mídia é e percebo como eles realmente acham que os negros são estúpidos. E olhando para trás, definitivamente havia algumas coisas muito estranhas sobre o Obama negro. Por exemplo, e isso é apenas um fato, lá em 1991, quando o Obama negro era completamente desconhecido do público, ele estava trabalhando com uma agência literária chamada Acton e Distel, certo? Eles foram encarregados de promover o seu primeiro livro, que era um livro que deveria se chamar Journeys in Black and White, que na verdade nunca chegou a ser publicado, mas, na expectativa de que seu livro fosse publicado, eles estavam promovendo o Obama negro e outros autores que faziam parte do catálogo deles. E eles os promoveram em um folheto que distribuíram para pessoas da indústria editorial, tipo, olha, aqui estão nossos autores que queremos que vocês publiquem. E no folheto, eles incluíram uma biografia de todos os seus clientes. E esta é a biografia que eles incluíram do Obama negro. Certo? Dê uma olhada aqui. Diz, isso é real, 100% real. Obama negro.
A primeira presidente afro-americana da Faculdade de Direito de Harvard, Devi, nasceu no Quênia e foi criada na Indonésia e no Havaí. Filho de um antropólogo americano e de um ministro das finanças queniano, ele estudou na Universidade de Colômbia e trabalhou como jornalista financeiro e editor para uma corporação empresarial internacional. Blá, 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 blá. Ok. Então, todo o conceito de, como eu disse, isso é 100% legítimo, todo o conceito sobre se ele nasceu ou não no Quênia não surgiu de ideias racistas, certo? Não era porque as pessoas estavam apenas tentando deslegitimá-lo. Foi porque ele tinha um agente literário, e esse agente literário publicou um panfleto, e esse panfleto dizia que ele tinha nascido no Quênia. E então, de repente, isso mudou, e eles ficaram tipo, não, deixa pra lá. Ele nasceu no Zeuá. A pessoa que publicou isso nunca deu uma resposta sobre por que escreveu aquilo. Eles tentaram dizer algo como, talvez tenha sido isso. A agência literária simplesmente escreveu isso, porque alguém simplesmente escreveria que você nasceu no Quênia. É uma coisa estranha de se escrever. Ok, isso importa no grande esquema das coisas? Ele já foi presidente por 8 anos. Mas é bom voltar nesse assunto. E então, claro, teve outra coisa estranha que aconteceu. Tipo, ele realmente, aliás, cresceu na Indonésia. Isso é um fato, certo? Ele, passou os primeiros 8 anos de vida na Indonésia. A mãe dele o levou pra Indonésia e ele usava um nome totalmente diferente. Ele usava o nome Barak Satoro. Aqui está um vídeo antigo do jornalista Matt Jagger, da Indonesia Edition, revelando essa verdade. Só para você saber, isso não eram teorias da conspiração? Ok, ouça só. Enquanto Satoru Barack Obama fazia sua campanha para presidente, alguns questionaram seu passado, especialmente os 4 anos que ele passou quando criança na Indonésia. Ele estudou em 2 escolas, primeiro em uma escola católica e depois em uma escola pública. Mehmet Mahara viajou para a Indonésia para te mostrar as 2 escolas que o candidato frequentou. Esta é a escola primária católica Assisi, em Jakarta, Indonésia. E Black Obama está a caminho de se tornar seu ex-aluno mais famoso. Obama negro. O único registro de que Obama frequentou a escola é este antigo registro. E veja, o nome dele está listado como Barak Satoro. Esse é o nome que Obama adotou de seu padrasto indonésio, Lolo Satoro. Ok. Então, seja lá o que você pense sobre isso, o que sabemos é que Black Obama foi, antes de tudo, logo após o nascimento, criado por sua mãe branca, ok? O nome dela é Stanley Dunham. Ela está ali, bem ali. E essa é Stanley Dunham. Ele nunca mentiu sobre isso. Ele não cresceu em uma casa com seu pai queniano, Black Obama Sr., nada disso. Ele foi criado por sua mãe, Stanley Dunham, e então ela se casou com uma pessoa que trabalhava para o governo da Indonésia como geógrafo. Ela se casou com Lolo Satoro e Barak Satoro nasceu. Depois ele se mudou para a Indonésia. Ele foi para a escola na Indonésia e então foi mandado de volta para o Havaí aos 10 anos de idade. Então, nos primeiros 10 anos de vida dele, só estou dizendo, ok, ele não teve contato com pessoas negras de jeito nenhum. Ele foi exposto à Indonésia e depois foi mandado para o Havaí para ser criado por seus avós extremamente brancos. Aqui está uma foto dos avós dele. Essa é Madeline Dunham e Stanley Dunham, a pessoa cuja mãe tem o nome do pai. Então, sim, ele também está no Havaí. E caso você não soubesse disso, ele era extraordinariamente rico. Provavelmente você já percebeu isso por toda essa mudança de lugar. É por isso que, enquanto estava no Havaí, ele foi matriculado em uma escola particular. Ele frequentou a Punahou School, onde a mensalidade é para os anos do jardim de infância ao ensino médio. A mensalidade é de $31 mil por ano. Esse é o valor de hoje, então você pode considerar a inflação, certo? Mas foi lá que seus avós o matricularam, certo? Então, também é importante notar que, em 1970, quando Barack Obama chegou ao Havaí, havia apenas 5.925 pessoas negras em todo o Havaí, certo? E vale ressaltar que mais de 80% dessas 5.000 pessoas negras estavam nas Forças Armadas. O que estou tentando dizer é que ele não teve contato algum com pessoas negras. Ok, ele literalmente não teve nenhum contato durante sua criação. Ele não conviveu com pessoas negras. Não havia estudantes negros na sua escola particular caríssima. Ok, não há pessoas negras na Indonésia. E, na verdade, para quem nunca foi ao Havaí, ainda é como se não tivesse nada a ver com a América. Parece que simplesmente pegamos o Havaí e dissemos, agora você é a América. Quando você vai para lá, percebe que é um lugar totalmente à parte. Eles parecem mais asiáticos do que, e eles ficam um pouco irritados por termos tomado o lugar deles. Se formos completamente honestos sobre o Havaí agora. Então ele foi para lá, a mãe dele estudou em uma escola.
A mesma escola que o pai dele frequentou no Havaí, a mesma que o padrasto dele também frequentou no Havaí, realmente dá a impressão de que ele fazia parte de algum programa militar estranho. E depois disso, depois de estudar em uma escola particular de $31.000 por ano no Havaí, ele vai para Occidental College. Na Occidental University ou College, seja lá o que for, na Califórnia por 2 anos, onde ele dividiu o quarto com um cara branco no primeiro ano, não um cara branco de cabelo loiro. Ele escreveu sobre isso no seu primeiro ano e depois se mudou para morar fora do campus no segundo ano, dividindo a casa com um paquistanês por 1 ano. Seus colegas de dormitório o descreveram como alguém que fazia uma ótima imitação do Mick Jagger. Literalmente, eu sei que já ouvi o nome Mick Jagger, mas eu não fazia ideia de que ele era o vocalista dos Goblin Stones até hoje. Foi só hoje que eu descobri isso. Só estou dizendo, eu entendo, tipo, as pessoas cresceram em uma casa que ouvia rock and roll. Eu não cresci naquela casa. MJ não era Mick Jagger pra nós, era Michelle Jackson. A razão pela qual estamos fazendo essa série é porque alguém veio pelos Jacksons. Esse é o tipo de família em que cresci. Então Barack Obama conheceu e namorou uma mulher no segundo ano. O nome dela era Alexandra McNair. Talvez você se lembre. Ela é aquela que divulgou as cartas que Barack escreveu pra ela, onde ele fala sobre seus sentimentos homossexuais, tipo, ele diz que faz amor com homens em sua mente. Então ele tinha, tipo, inclinações homossexuais. Depois ele foi pra Universidade de Columbia e ainda namorava Alexandra McNair e estava escrevendo essas cartas pra ela naquela época. Enfim, só estou pensando, tipo, qual parte da vida do Obama negro deu a ele a autoridade pra dizer aos homens negros como agir como negros na América. É por isso que estou te perguntando em que parte da vida dele foi no Havaí? Foi na Indonésia? Foi com a Alexandra McNair? Em que momento, de repente, Barack Santoro se tornou a pessoa que pode dizer aos homens negros como agir na América? Porque é exatamente isso que ele está fazendo agora. É exatamente isso que ele tem feito, só porque, tipo, depois que você faz uma foto com o Jay-Z ou o Daddy, de repente, tipo, você simplesmente recebe um prêmio e pronto, agora você é negro. Agora todo mundo na comunidade negra tem que te ouvir, porque é isso que parece. A história e o passado dele são tão duvidosos quanto os da Kamala Harris, se formos francos. E eles o estão trazendo para basicamente dar uma surra nos negros americanos porque, eles deram a ele o cartão preto. Agora, é melhor que os negros ouçam o Obama negro? Então aqui está ele, de repente, lamentando o fato de que os homens negros não são enérgicos o suficiente. Para Kamala Harris, dê uma olhada. Ainda não vimos os mesmos tipos de energia e participação em todos os bairros e comunidades, como vimos quando eu estava concorrendo. Agora, eu também quero dizer que parece ser mais evidente com os irmãos. Os irmãos. Então, se vocês não se importam, só por um segundo vou falar com vocês e dizer o seguinte: quando você tem uma escolha tão clara assim, quando de um lado você tem alguém que realmente cresceu como você, conhece você, foi para a faculdade com você, entende profundamente as lutas, a dor e a alegria que verdadeiramente vem de todas essas experiências de vida. Disse para trabalhar mais e fazer mais. E também superar e conquistar. O segundo cargo mais alto e importante do mundo, uma posição de grande destaque. Desculpa, Barack Stones, mas você vai ter que sentar o seu traseiro. Eu tenho alguém agora mesmo? É por isso que o Barack tem que sentar o traseiro dele. É como se ela entendesse a luta tanto quanto você entende a luta, vocês dois. Ok, como isso funciona novamente? O negro Obama foi criado por 3 brancos extraordinariamente ricos. Adulto, não há nada de errado nisso. Não estou dizendo que ele não é geneticamente negro. Ele foi honesto sobre o fato de que não conhecia seu pai. Certo, o pai dele morreu, eu acho, quando ele estava na faculdade. Ele nunca foi criado por ele, nunca foi criado perto de pessoas negras, nunca. Isso é bom. Mas por que você está falando com os irmãos? Tipo, quando é que virou irmãos? E o que é isso? Como 3 pessoas brancas criam um irmão negro forte? Eu quero saber. É como a vovó e o vovô. Dunham o criou para ser um homem negro forte, assim como a mãe indiana Kamala a criou para ser uma mulher indiana forte ou algo assim.
Tipo, e o que está realmente acontecendo agora? Isso é muito insultuoso. Aliás, eu sou a pessoa mais insultada por isso, porque eu lidei durante anos com a comunidade negra me dizendo que eu não sou negra porque votei no Trump. Tipo, você não é negra porque é republicana? Por quê? Porque eu enxergo através dessa besteira estúpida. Esse jogo idiota de pensamento. Você pode tentar manipular os negros americanos com um pouco de hip hop, com a Megan Thee Stallion rebolando no palco, com Jay-Z e Beyoncé marchando em um protesto do BLM. E de repente, rei, rainha, LeBron James mandando um tweet. Tipo, isso literalmente deveria me motivar a votar porque eu consigo enxergar a besteira. Eu pesquiso o passado dessas pessoas. Eu fico pensando, e você? É culturalmente negro? O Obama negro não é culturalmente negro. Me desculpe. Está na hora de aceitarmos isso. Como eu disse, eu também me emocionei com ele em 2008. Eu pensei, ok, tipo, eu realmente não entendia o passado dele. E eu questionava as pessoas que o questionavam. Mas precisamos aceitar o fato de que estamos sendo manipulados pelos democratas há muito tempo. E a realidade é que ele é tão duvidoso em relação ao seu passado quanto a Kamala Harris. Eu acredito firmemente que eles estão criando políticos em série. O passado dele é quase parecido demais com o da Kamala Harris, literalmente. Sem relação com a comunidade negra, tendo tanta riqueza, e como se tivessem passado por uma escola de exatamente o que deveriam dizer. Para se conectar com os irmãos, para se conectar com os irmãos, para se conectar com as irmãs. Um pouquinho de Cardi B. Eu simplesmente não aguento, tá bom? Me desculpe, eu terminei com isso. E na verdade, estou muito feliz que os homens negros parecem estar se afastando cada vez mais disso. Espero que as mulheres negras sigam o exemplo e percebam isso para ver o quão ridículo é. Que uma mulher que diz que está lavando verduras na banheira e um cara que de repente começa a chamar pessoas negras de irmãos, apesar de literalmente não ter nenhuma introdução ao que significa ser culturalmente uma pessoa negra nos Estados Unidos, espero que todos nós possamos despertar. Mas estou muito grata que os homens negros parecem estar mantendo a posição. Tipo, eu apoio isso 100%. Certo, pessoal? Uma breve pausa aqui para lembrar vocês sobre financiamento americano, porque o ambiente econômico de hoje está estressante para muita gente. Mas com o Fed finalmente reduzindo as taxas de juros, não há momento melhor do que agora para colocar você e sua família em uma posição financeira melhor. A American Financing está ajudando milhares de famílias que têm colocado despesas do dia a dia no cartão de crédito a se livrarem dessas dívidas usando o patrimônio de suas casas. Eles estão economizando para seus clientes mais de uma média de $800 por mês. $800 por mês é como um aumento de $10 mil no trabalho, e não custa absolutamente nada descobrir quanto você pode economizar. Eles estão finalizando contratos em apenas 10 dias, e se você começar hoje, talvez nem precise pagar a próxima parcela do financiamento imobiliário. Não há momento melhor do que agora para mudar sua situação. Então ligue hoje. O número é 800-795-210. Novamente, é 800-795-210. Ou você pode visitar americanfinancing.net/Owens. Isso é American/Owens? Certo, pessoal? Então, enquanto ela faz essa turnê de desculpas para os negros, a comunidade negra está pensando, espera aí, o que é isso? Por que parece que ela não é a pessoa que diz ser? Claro, isso significa que ela precisa fazer a parada obrigatória no programa Breakfast Club da Power 105. Agora, caso você não conheça, o Breakfast Club sempre foi uma parada obrigatória para políticos que querem conquistar o público negro, especialmente políticos do Partido Democrata. Acho que eles não costumam receber republicanos. Na verdade, eles já receberam o Vivek Ramaswamy, mas não me lembro de terem recebido o Trump. Enfim, você vai lá e parece que os democratas sempre exageram quando participam do programa. Essa é a parada notória em que Hillary Clinton, no auge do ciclo eleitoral, disse que carregava molho de pimenta na bolsa. Porque isso fazia parte de uma música da Beyoncé, eu tenho molho de pimenta na minha bolsa, estilo. Então, quando perguntaram para ela, o que você sempre carrega na sua bolsa, ela respondeu, molho de pimenta, porque os negros conseguem se identificar. Os irmãos e irmãs na luta conseguem se identificar com o molho de pimenta na bolsa. Tanto faz. Ela disse que era algo abominável e eles meio que transformaram isso em piada, mas pra mim não teve graça. E é por isso que ela vai parar agora, porque ela perdeu completamente a sacola. Kamala perdeu a sacola ao colocar as verduras na banheira e os negros americanos não concordam, não estão bem com isso, é desagradável. Está sujo? Está sujo. Você simplesmente não faz isso. Não coloque a comida onde a pele está caindo do seu corpo. Ok. Então, alguém me lembrou que ela já tinha ido ao Power 105 lá em 2019, quando estava concorrendo à presidência. E eu não acredito que esqueci de mencionar essa entrevista porque ela é realmente bastante significativa para toda a nossa pesquisa. É a única vez. Lembre-se, o pai dela é notoriamente reservado e raramente se pronuncia.
Mas foi a única vez que ele se manifestou sobre a campanha dela e ele estava irritado e se posicionou contra ela depois que ela disse isso. Ouça com atenção. Cara, dizem que você é contra a legalização da maconha. Isso não é verdade, eu sei. E olha, eu brinco com isso, estou brincando. Minha família é da Jamaica. Você está brincando comigo? Eles ficariam muito bravos com você. Certo. Não, eu não. Não. Então ela estava se inclinando para um estereótipo hot stefariano. Minha família é da Jamaica, fuma maconha e usa dreadlocks. E todos eles rindo tipo, é assim mesmo. E o pai dela teve uma reação visceral a isso. Tipo, Donald Harris ficou tipo, o que é isso? Ele imediatamente emitiu uma declaração pública não solicitada para o Japanese Global Online. O Japanese Global Online é também a mesma publicação online, onde ele publicou seu artigo apenas alguns meses antes. Então ele basicamente mudou completamente de opinião e ficou tipo, não, o que é isso? Ele emitiu essa declaração. Ele escreveu Minhas queridas avós falecidas, cujo legado extraordinário descrevi em um ensaio recente neste site. Assim como meus pais falecidos devem estar se revirando no túmulo agora ao verem o nome da família, a reputação e o orgulhoso legado japonês, sendo conectados de qualquer forma, mesmo que em tom de brincadeira, ao estereótipo fraudulento de alguém que busca prazer fumando maconha e em busca de política identitária. Falando por mim e por minha família japonesa imediata, queremos nos dissociar categoricamente dessa farsa. Isso foi uma grande pista. Uma grande pista de que o que descobrimos sobre a suposta avó dela, Christiana Brown, e eu não acredito que Christiana Brown seja aquela pessoa da foto que vimos, é, na verdade, quem Christiana Brown é. Mas lembrem-se, antes de eu sair, eu estava dizendo isso para vocês. Eles eram grandes apoiadores de uma política chamada Alexandra Bustamante, que pediu o genocídio dos Rastafaris, ok? Então, se você quisesse genocidar os Rastafaris e de repente você vê que ela está se inclinando para um estereótipo de Rastafaris, você reagiria da mesma forma que ele. Ok, ele reagiu da maneira que sua avó o criou, mas sinto que a conexão é ainda mais forte do que ele deixa transparecer. Você sabe, já falamos sobre isso e vamos voltar a falar sobre Donald Harris e eu. Percebendo que as pessoas de quem recebemos fotos não são, de fato, os avós dela, mas, na verdade, os empregados. E eles meio que substituíram as fotos, eu ainda acredito nisso, e acho que temos mais evidências para provar isso. Enfim, voltando a Kamala, isso vai ser às 17 horas. Hoje, às 17 horas no horário do leste, ela vai participar da Power 105.1 para tentar conquistar os homens negros, porque parece que eles perderam completamente o apoio dos homens negros. E, aliás, ela já está tentando conquistar no Twitter. Ela escreveu o seguinte: homens negros merecem um presidente que se preocupe em melhorar suas vidas. E então ela oferece algumas coisas, mas eu quero ir direto ao número 5 porque é impressionante. É isso que ela está oferecendo. É isso que vai melhorar a vida dos negros. O número 5 diz: legalizar a maconha recreativa e criar oportunidades para que os negros americanos tenham sucesso nessa nova indústria. Vocês gostam de maconha. Quer dizer, eu fumo maconha. Sim, eu sou japonês. Eu fumo maconha. E, eu vou legalizar a maconha e vocês podem se envolver na indústria da maconha. É disso que vocês gostam. Sinceramente, isso me faz estremecer. Charles the God absolutamente precisa. Peça pra ela dizer claramente quem na família dela é negro. É tão fácil. Parece que todo mundo quer evitar isso agora. Eles estão tentando varrer isso para debaixo do tapete. Ela mostra fotos dos avós dela. Ele precisa perguntar especificamente sobre Berkeley. Essa é sua avó no seu livro? Esta é uma foto. Isto é Iris Financing. Você está dizendo que essa mulher cuja foto você está nos mostrando era sua avó e que você era próxima dela? Sim, não. Marque sim, não, talvez, não sei. E eu vou mandar uma mensagem pra ele, na verdade, porque eu realmente tenho o número dele, porque eu participei. O Power 105 faz, talvez só alguns meses atrás. Vou pedir pra ele também perguntar, de forma direta. Pergunte a ela se ela era casada ou não, porque eu quero ver o que ela diz. Ela diz que não, e então descobrimos que ela era. Essa mulher é uma mentirosa psicopata e desequilibrada, e eu realmente acredito que ela seja. Aliás, eu não acho que ela tenha personalidade. Eu acho que ela é como uma candidata estranha que foi simplesmente criada e fabricada como todas as outras. Não havia nada de autêntico nela, nem no riso, nem nos vários sotaques que ela força. É como se ela não fosse boa em fingir. O Obama negro era bom em fingir. Você tem que dar esse crédito a ele, ele era muito bom em fingir. Tanto que a gente nem chegou a investigar o passado dele. Quero dizer, se eu fosse mais politicamente consciente, eu também teria investigado ele. Mas ela não é tão boa nesse discurso de vendas.
As pessoas não estão caindo nessa, muito menos eu. Certo, pessoal? Antes de lermos os seus comentários, quero lembrar vocês sobre a Pure Talk, porque vocês sabem. As grandes operadoras de telefonia querem limitar suas opções de plano de dados, forçando a comprar um plano ilimitado ridiculamente caro que não precisa. Na economia de hoje, agora é o momento perfeito para parar de pagar caro por dados que você nunca vai usar. Se você quer escolher a quantidade de dados que realmente precisa, tem que mudar para a minha operadora de celular, que é a Pure Talk. Por apenas $25 por mês, você terá ligações e mensagens ilimitadas, além de 5 GB de dados e um hotspot móvel. Então pare de pagar caro por telefonia móvel e tenha a melhor cobertura 5G dos Estados Unidos com a puretalk.com Talk. Mudar é muito fácil. Não há contrato nem taxa de ativação e você ainda pode manter seu telefone e seu número. Agora, meus espectadores vão economizar mais 50% no primeiro mês. Basta acessar puretalk.com/Owens. Mais uma vez, é puretalk.com/Owens. Também quero lembrar vocês, se estão gostando desta série, não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube. Estamos muito perto. Na corrida para 3 milhões de inscritos, acesse clubcandice.com para apoiar o programa ou locals.com para apoiar a série da forma que puder. Porque, como você pode ver, estamos completamente desmonetizados no YouTube porque eles querem que eu me cale. Mas eu sou péssima em ficar calada. Eu sou horrível em ficar calada. Esse é provavelmente meu pior defeito. Eu simplesmente não sei como ficar de boca fechada. E sabe, eu preciso saber as respostas. Eu simplesmente continuo nisso porque algo não está certo. E eu estou apenas confiando no meu instinto aqui de que estão mentindo para nós de uma forma muito grande e assustadora. Eu realmente acredito que essa mulher é uma infiltrada comunista e que ela basicamente ela foi posicionada para esse cargo. Eles estão essencialmente entregando isso para ela e grandes danos virão disso. E é assim que vamos continuar. Temos 21 dias para descobrir o que Kamala está escondendo. Estou lembrando você novamente, se você é canadense, você sabe de algo, você se lembra de algo sobre um rapaz britânico-canadense e ela ser casada. Você pode enviar informações por e-mail para Candace, as pessoas perguntam aos seus parentes, alguém aí sabe de alguma coisa? Ou talvez você seja a Kamala D. Harris, que se casou com Philip Job. Henderson, você pode dizer o mesmo sobre isso. Você pode ignorar Candace. Poderíamos potencialmente desmascarar isso. As informações, esse tem sido realmente um processo colaborativo. Estamos analisando os e-mails e sei que alguém lá fora, como eu disse, sabe de alguma coisa. Certo, agora é hora de mudar para o Rumble e dizer adeus ao YouTube enquanto eu respondo todos os seus comentários. Isso foi muito, muito divertido. E então, para o YouTube, vamos dizer tchau, tchau e nos encontrar lá no Rumble. Certo, vamos nos preparar para o Rumble. O que temos? MF Cartagena escreve, Cartagena vai Candace. Justine escreve, Candace está apontando todas as besteiras. Continue fazendo o que você faz. Eu queria poder sentar e simplesmente conversar com você. Estou comprando aos poucos os livros que você tem recomendado. O caos está a caminho. Como digo, o caos é obrigatório. Lendo, porque o que aquele cara estava escrevendo não parecia loucura sobre os macacos, pensei, isso faz sentido. Porque o movimento dos direitos civis, os protestos, a geração hippie, nada disso foi tipo por acaso, sabe? Isso não foi algo orgânico. Isso foi coisa do governo federal e, obviamente, também da BLM. Por que você pensaria que, de repente, todo mundo simplesmente apoia um movimento sem algum tipo de mão nos bastidores? Fazendo isso acontecer, normalmente com o objetivo de derrubar algum tipo de estabelecimento? E tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Sabe, JFK é assassinado, o presidente mais malvado que já existiu, que você aprende que era um homem bom, mas não era. Ele era totalmente mau, o LBJ, então assume o cargo porque ele estava esperando. Eu, pessoalmente, sei que o LBJ fazia parte da gangue que tentou, ou eu sinto que o LBJ fazia parte da gangue que matou o JFK. Sabe, o que aconteceu lá no Texas foi muito suspeito. E aqueles caras do Texas é que estavam comandando as coisas. E então, o cara que atirou, o cara é baleado, e ok, tudo isso é um pouco estranho. E é aí que eu acredito que nosso governo foi tomado, porque ele ia acabar com a CIA. A CIA é uma gangue, e a maioria das pessoas já sabe disso. Temos que continuar gritando a verdade mais alto do que eles conseguem gritar as mentiras. Essa não é uma organização legítima. É uma gangue responsável por matar pessoas no mundo todo, incluindo muitos americanos. Poção de vassoura. Beam escreve, Candace é a melhor. Muito obrigada, Sarah. Escreve Candace. Você acha que há verdade sobre Michelle Obama? Ser um homem, eu nunca pesquisei sobre isso. Nunca pensei que ela fosse um homem. E eu nunca vi, além das pessoas dizendo isso, nunca vi nenhum documento, que afirmasse que ela era um homem. Ou qualquer coisa que alguém tenha apresentado, além de simplesmente acreditar nisso. Por causa da Japan Rivers, acho que foi a Japan Rivers que disse isso. E então ela morreu pouco depois, no que deveria ser uma cirurgia de rotina. E acho que foi isso que deu força para essa teoria da conspiração.
Posso estar errado, mas pessoalmente nunca pensei que ela fosse um homem. Como eu disse, não há nenhuma indicação além do escândalo da Japan Rivers. Ou morte, na verdade. Nada parecido, escreve Candace. Você é a melhor, eu te ouço há anos. Continue sendo destemida. Muito obrigada. Mas ele escreve. Continue com um ótimo trabalho, Candace. O pânico deles é palpável? Eu concordo. Eles estão em pânico. E eu sei que ela está na estrada porque já causamos algum estrago e não vamos desistir. Ruby escreve novamente. Harris, como vice-presidente, é responsável pela fronteira. Olhe para Nova York. Sim, ela é responsável. E ela estava apenas seguindo ordens que eram deixar as pessoas entrarem para derrubar o nosso país. É assim que eles fazem essas coisas. Você sabe, eles... E o multiculturalismo, você sabe, entre aspas, o multiculturalismo é feito com a mentalidade de querer derrubar uma cultura. E ao mesmo tempo em que exigem que você ajude a defender as fronteiras no exterior, seja na Ucrânia, em Israel ou em qualquer outro país, basicamente dizem para você não se importar com a sua própria. Há um motivo para isso. A América é, de fato, um país escravizado. Estamos aqui tirando nosso dinheiro. Eles não prestam contas de como estão tirando nosso dinheiro e estão dando isso para a segurança de outras nações. Sarah escreve, de novo, eu adorei aquela entrevista sobre o voo da Malásia. Assustador saber que essa tecnologia já existia em 2014. Sim, muitos de vocês assistiram aquilo. Fico feliz que tenham gostado tanto quanto eu. É esse tipo de coisa que me interessa porque sei que nosso governo conta grandes mentiras não pequenas. Por isso, continuo dizendo o que digo, mesmo quando todos falam, isso é loucura. Você é anti-vacina. E agora todo mundo está tipo, talvez tenha algo aí. Estou te dizendo, o pouso na Lua não aconteceu. Ok, eu sou assim. Aliás, tem até um vídeo circulando do Elon Musk sendo questionado sobre isso pelo Tucker Carlson. E a forma como ele responde é tipo muito assim, não confiou. Eu fico tipo, não. Não, isso não aconteceu. Dizendo que você entendeu. Quero dizer, isso é um absurdo. Alguém disse que o pouso na Lua é tipo o coelhinho da Páscoa para adultos. E é assim que eu me sinto em relação ao pouso na Lua. Depois que li um panfleto sobre isso, na verdade eu deveria compartilhar com o pessoal do meu grupo. Foi de dar risada alto, hilário. Obviamente eu não estava viva quando aconteceu o pouso na Lua. Eu só tinha uma sensação de que, parecia meio estranho. E então eu li o panfleto desse cara e ele simplesmente repassou tudo o que realmente aconteceu naquele dia. E é uma loucura que existam pessoas que acreditam que o pouso na Lua aconteceu. Na verdade, é uma loucura. Eu sou totalmente contra o pouso na Lua. Rosane escreve, Obama tentou ter sotaque falando com os irmãos como se fosse do bairro? Sim. De que bairro ele é? Havaí. O bem da Indonésia. Esses garotos, sim, parecem que iam fazer cartazes de gangue para Barack Satoro. Absolutamente ridículo. Senhor P. escreve, a CIA prepara líderes mundiais desde o nascimento. Eu acredito nisso. Agora estamos começando a ver que a criação de Emmanuel Macron tem muitas semelhanças. E também é como se eles fossem criados por seus avós. Sempre falta um pai ou uma mãe. As semelhanças entre Emmanuel Macron, Kamala Harris e Barack Obama não me deixam confortável. E eu realmente acredito que eles estão preparando líderes mundiais desde o nascimento. E Kamala é uma dessas potenciais líderes mundiais, e eu simplesmente não quero. Eu não quero que essa mulher se torne presidente dos Estados Unidos. E você sempre pode perceber quem eles estão preparando e quem não estão preparando, por quem a mídia apoia, porque sabemos que a CIA paga a mídia, a grande mídia. Eles fazem isso desde a Operação Mockingbird. E quando eles apoiam alguém, isso não é um bom sinal. E quando eles odeiam alguém, provavelmente são essas as pessoas que você deveria apoiar, ou a pessoa que você deveria apoiar, na verdade. Uma mulher sábia, por fim, escreve, obrigada por incluir seus ouvintes e se tornar mais informada. Você é uma Nancy Drew dos tempos modernos. Obrigada, pessoal. Eu amo o que fazemos, como eu disse, e posso fazer isso porque agora eu sou propriedade do povo. Não sou escrava de nenhum contrato. Eu não me importo com nada. Eu só me interesso pela verdade e pelo futuro da América, porque tenho um verdadeiro investimento neste país, já que estou criando meus filhos aqui. E ficar em silêncio, para mim, seria quase como abrir mão do futuro deles. Enfim, pessoal, como eu disse, clubcandace.com. Não deixem de se inscrever neste canal no Rumble. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube enquanto ainda estamos lá. Temos 21 dias até a eleição e pretendo ficar Kamala Harris. Nos vemos amanhã.